O pai velho então pediu ao Silas que contasse com maiores detalhes a luta que tivera com o lobisomem. O senhorzinho ficou somente ouvindo, e depois de ouvi-lo, começou a instruir o Silas Boa Morte e a ensinar um ritual que iria prepará-lo para enfrentar a fera. Então, o que presenciei ali, a seguir, foi algo que me emocionou muito. O pai velho ensinava a Silas a desenhar no chão uma estrela de 6 pontas e explicou que aquela estrela era o signo de Salomão, que representava o poder de Deus sobre todas as coisas, ligado inclusive à ressurreição de Jesus, a vida eterna e o triunfo sobre a morte, e que afastaria os espíritos e energias negativas. Em seguida, entoou palavras numa língua extinta há tempos, ancestral, e que eu sabia de antemão não ser o latim, pois durante o tempo de aluno no colégio em Campinas, o estudo do latim fazia parte da grade de ensino. O senhorzinho pediu então que eu anotasse uma oração que completaria o ritual de proteção de Silas. Presenciando tudo aquilo, senti-me ao mesmo tempo gratificada e insignificante. E digo insignificante porque eu, uma pessoa formada num conceituado colégio de Campinas, acabei descobrindo que aquele preto velho, analfabeto, no tempo da escravidão, sabia muito mais que eu e os doutores sobre outros aspectos da vida e possuía um conhecimento ancestral. E gratificada porque descobri que aquele senhorzinho de condição humilde e de pobreza, desprezado e taxado de cachaceiro e de caduco pela maioria das pessoas de Taboca, meu pai, inclusive, na verdade possuía uma mente lúcida, parecendo algum tipo de rei, alguém com poder, sabedoria e uma riqueza. Porém, não uma riqueza material, e sim espiritual. Era um senhor muito honrado. O pai velho me disse que não era para eu ter medo, pois a graça de Deus estava sobre o Silas, pois ele estava predestinado a acabar com o lobisomem, e também a mim e os meus pais, porque, segundo ele dissera, que pela minha fé, a graça e misericórdia de Deus se recairia em toda a minha família, e que nenhuma desgraça recairia sobre meus pais e meus descendentes. Então, assim que ele terminou, eu agradeci e apertei a mão do pai velho, cujo nome era Desidério. Realmente, era um senhor admirável. Disse para ele que quando aquele problema da fera fosse resolvido, eu iria matricular seus netos na escolinha e pessoalmente iria me encarregar de sua educação. Eu e Silas nos despedimos e partimos. Nos dias que se seguiram, passei todos eles lendo a oração para Silas, e ele repetia várias vezes até decorar. Enquanto todos estavam apreensivos e preocupados com a proximidade da lua cheia, que traria novamente a fera sanguinária, Silas Boa Morte parecia inabalável e calmo. Nem parecia que havia sido quase morto quando o enfrentou quase um mês antes, e por isso falei. Silas, você não tá com medo da fera? Não tem medo de morrer, não? Tenho não. Posso ter nascido analfabeto, mas medroso não sou não. Respondeu Silas rindo. Eu prestei atenção nos seus olhos, no jeito que ele falou. Nunca tinha visto nada igual. Foi ali que eu o percebi. Vi que ele era alguém especial e descobri que estava apaixonado. E para que fui fazer as preces para Santo Antônio? Mas ao mesmo tempo, eu achava que Silas apenas me via como se fosse uma menina, um pouco infantil. Candinha, sua tola. Não vê que ele só tá interessado em receber o dinheiro que o seu pai ofereceu e ir embora daqui se conseguir sobreviver? Dizia a mim mesmo intimamente. Por outro lado, porém,
eu não queria que ele fosse embora. E então, criei um pretexto para ganhar tempo e conquistá-lo. Então eu disse: Silas, você pode ter nascido analfabeto, e isso foi apenas uma condição. Mas querer continuar analfabeto é uma escolha sua. Mas você pode também escolher aprender. Só depende de sua vontade. Vamos fazer um trato? Quando tudo isso terminar, com a graça de Deus, irei te ensinar a ler e escrever, e você somente irá embora daqui quando tiver aprendido. E então, Silas... Feito, moça. Juro pra você que vou me esforçar e não vou decepcionar a professorinha, disse o Silas com entusiasmo. Os dias se passaram e novamente viria a noite trazendo consigo a lua cheia, que por sua vez anunciaria a presença daquela terrível criatura, que era dado como certo. Ainda pela manhã, o Ambrósio e os poucos empregados que ainda ficaram na fazenda vieram falar com o papai. E nessa hora o Silas também apareceu para se inteirar. A inquietação deles era visível, e papai perguntou o que estava acontecendo. E eles disseram que estava disposto a ajudar o Silas a matar o lobisomem, mas que não tinham coragem de enfrentá-lo num combate corpo a corpo, como o Silas havia feito na última lua cheia, principalmente pelo fato de não estarem com armas de fogo. E é o que meu pai então disse, para que os esperasse enquanto ele entrava em casa. E retornando com a bolsa de couro e a abrindo, retirou diversas armas e falou: se você carece de arma de fogo, o problema já está resolvido. E garanto que esse lobisomem vai comer muito chumbo. Não é mesmo, seu Boa Morte? Terminou papai olhando para o Silas, que então respondeu, e olhando para o seu Ambrósio acrescentou: e como não havia de ser, coronel, seu Ambrósio, hoje quando estiver escurecendo, os seus homens colocam os bezerros junto com os porcos onde ficam as montarias, enquanto 2 homens vão pro curral vigiar os bois, e 3 homens ficam junto com o coronel dentro da casa, no caso desse bicho querer invadir. E você e os outros vão comigo lá para a estrada do Brejão. E assim, os preparativos foram feitos durante o dia, conforme Silas e meu pai orientavam o seu Ambrósio. Mamãe, inclusive, naquele mesmo dia, chamou o padre Rosendo para benzer a nossa casa e a casa dos colonos, o curral e o local das montarias, para proteger os animais. E o padre também fez uma oração pedindo a São Cristóvão e a São Jorge que nos protegesse. Enfim, a noite veio e era chegada a hora de enfrentar o lobisomem. Isabel já havia fechado todas as janelas de nossa casa e as portas estavam bem trancadas e reforçadas, como papai havia determinado. A tensão estava estampada no rosto dos homens que acompanharam Silas até o Brejão. E ao contrário destes, ele aparentava tranquilidade, embora tivesse consciência de que sua vida estava em risco. Mas confiava na oração do pai velho, pois de fato ele estava convicto do que fazia. Assim que chegaram ao local, Silas orientou o seu Ambrósio e os homens que cada um deles ficasse em cima das árvores, posicionados com os fuzis, lhe dando cobertura, enquanto que ele, armado com um revólver, ficaria no meio da estrada para atrair o lobisomem. E assim, aguardando a derradeira hora, lá estava o Silas, com um revólver e o seu punhal na cinta, no meio da encruzilhada da estrada do Brejão, que ia dar na fazenda do Taburé. A lua cheia iluminava tudo. Mas um pouco antes, Silas, conforme o pai velho havia instruído, riscou no chão uma estrela de 6 pontos, que era o signo de Salomão, e ficou dentro, e em seguida repetiu 6 vezes a oração que ele aprendera com o pai velho.
e que havia decorado com a minha ajuda durante dias. Silas Boa-Morte seguiu à risca tudo que o pai velho mandou fazer e ficou à espera do lobisomem. O seu